E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu queria falar com vocês sobre o processo de prisão de Bolsonaro. Porque não é a fotografia, é o filme. E tem algumas coisas que eu acho que as pessoas deveriam entender, todo e qualquer cidadão brasileiro, um conhecimento mínimo, para entender assim, a gravidade das coisas. Porque acho que ainda pode ser muito maior do que as pessoas imaginam. Eu não gosto de argumentos de autoridade, nem pretendo dar aquela carteirada do que a gente está falando aqui é o professor, o doutor, sabe? Porque isso no final do dia não importa muita coisa. Mas eu queria colocar para vocês que quem vos fala talvez seja uma das pessoas que mais acompanhou, que mais tentou realmente entender o que foi a administração Bolsonaro, de todos os dias, não só acompanhar, sem nenhuma brincadeira, todos os principais jornais do país, para saber o que o regime estava aprontando. E acho que meus vídeos provam isso. O meu histórico do Google provaria fácil, que todos os dias eu li basicamente tudo que saiu na Globo. Não tudo, eu não li as matérias de meio ambiente, ciência, tecnologia, mas notícias das colunas de política, daqueles colunistas, Lauro Jardim, Bela Megali, Malu Gaspar, Globo, Folha, Metrópolis, Veja, Estadão, ou o Jamil Chad no UOL, a turma da CNN, enfim, essa turma, todo santo dia, basicamente. Fora isso, aquele acompanhamento de rede social. Fora isso, aquela capacidade de conversar com pessoas, até mesmo da administração Bolsonaro. E acima de tudo isso, quem também fala para vocês é um brasileiro que não só foi lá olhar, mas que realmente foi olhar com interesse genuíno o que estava na Biblioteca Nacional, o que estava no Arquivo Nacional. Talvez, na minha concepção, os dois maiores e melhores sites brasileiros, onde a história está lá preservada, escrita, e que isso tudo assim ajuda a você realmente entender as coisas, numa amplitude maior. Não é de agora, mas ainda no governo Bolsonaro tinha uma coisa que martelava na minha cabeça. Por que Enéas ficou, mas o movimento do Enéas não ficou? Consegui me fazer entender? A figura do Enéas até hoje ela é vista, né, reverenciada por muitos, e ainda que se não reverencie, você consegue enxergar muitas virtudes naquele homem. E um cara que teve a votação tão expressiva, onde foram parar os seus eleitores? Onde foram parar as pessoas, né, que o cercavam? O tempo foi passando e eu fui achando um, outro, até as pessoas assim, principais que estavam com ele, né, de Prona, intelectuais. E eu tentava entender, cara, onde é que a gente errou naquele momento? Porque ali a gente, claramente, tem uma pessoa que combateu o bom combate, apontou inúmeras ilegalidades, fez denúncias que envelheceram melhor que vinham. E eu chegava a algumas conclusões nesse processo que a gente tinha um problema sério de falta de engajamento real das pessoas e a falta real da construção de uma militância. Sabe, assim, o que era o... Existia um enéasismo, óbvio que não, isso nunca existiu. E talvez esse aí fosse até um problema da situação, porque os movimentos que realmente perduram são os movimentos que realmente têm uma militância, uma base sólida daquele movimento. Hoje a gente costuma olhar para o Brasil e hoje já existe uma direita. Até então nem se falava de direita no Brasil aí no pré-2013. E acima de tudo isso, hoje até mesmo além da esquerda-direita, tem o centro-direita, tem grupos diversos dentro da direita, tem libertários, tem pessoas que se colocam como liberais, às vezes liberal progressista de esquerda, direita, enfim, tem uma gama de coisas diferentes. E as discussões começam a ficar cada vez mais complexas. E aí quando eu olho essa questão que está acontecendo com o Bolsonaro, e partindo do agora, antes de voltar para trás, muita gente já pergunta, mas e aí? Cadê as pessoas para fazer acontecer, etc. Gente, em termos históricos, normalmente, o povo não faz muita coisa. Não o povo, mas militantes. O povo adere a coisas. Normalmente o povo não é o agente causador, o agente central, o agente que atua. Normalmente o povo vem atrás.